Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. E de quem é a culpa do tal incêndio? É legal que agora fica aparecendo um monte de culpado, né? Todo mundo tem a razão na palavra pra estar argumentando, pra estar fundamentando. É engraçado isso daí, cara. Mas ninguém assume a responsabilidade pelos seus atos em si. A respeito do incêndio, posso começar falando pra vocês que tem sim, né, um plano maior do sistema contra o povo. Nesse plano aí passa por uma ideia de atacar a cultura, a educação, a saúde para enfraquecer, né, a comunidade. E atacar a história de uma nação é básico para você destruir o espírito dela. Então, cara, você atacar um museu, né, com um acervo que tinha aquele ali, por exemplo, é um golpe muito forte contra o próprio povo daquele país. Em outras nações, museus são itens de primeira grandeza a serem resguardados como tesouro nacional. Não é resguardar um banco, salvar uma empresa ou proteger um político. Não, eles protegem a história deles, né? Porque o desenvolvimento deles, né, e a própria questão cultural e educacional passam pela história. E aqui no Brasil ninguém valoriza muito esse tipo de coisa não, né? Deixa pra lá, se alguém preservar, beleza, né? Se tiver algum voluntário pra ajudar e tal, tudo bem. Se não tiver, dane-se, deixa aquela porra pegar fogo lá mesmo lá, ninguém se importa. Tem alguns candidatos aí que declararam que, pra que museu? Cultura? Pra quê? Vou incluir cultura no meu plano de governo? Não serve pra nada. Tem um candidato a presidente do Brasil que fala dessa forma, né? Não incluiu a cultura, né, nos seus itens de plano de governo, porque, pra ele não faz sentido. Cara, eu fico pensando a respeito do museu ainda. Se você acredita que foi um acaso, eu não acredito. Esse padrão vem se repetindo já há um tempo aqui no Brasil. Destruir, né, a questão do tesouro nacional. Não estou falando do patrimônio público, Petrobras, Vale do Rio Doce, essas coisas não. Isso aí é questão do entreguismo. Mas o patrimônio cultural do brasileiro, ninguém se importa aqui, cara. O pessoal está mais preocupado com a sua conta no banco, preocupado com o preço da gasolina, preocupado em qual político corrupto eu vou poder acusar para salvar o meu, para tirar o foco do candidato corrupto que eu defendo. A ideia do brasileiro é essa, cara. Mas olha só, não pegou fogo no Butantã aqui em São Paulo um tempo atrás? Agora você se lembrou. Teve um outro museu que eu não me lembro o nome aí também que havia pegado fogo aí. Ainda bem que o fogo foi controlado a tempo. Tem uma outra situação, né, um depósito de arte aí também que passou por uma situação de assalto, depredação, né, até vandalismo. Sabe, esse negócio da cultura no Brasil é assim mesmo, cara. O pessoal não se importa. E atacar, né, uma situação como essa daí, dá pra você distorcer a situação, né, de maneira política. Para você acusar alguém, para você se sobressair, para você sair como o bonzinho, o legal que fala de uma coisa que ninguém fala. Museu aqui no Brasil, né, essa situação do incêndio aí está sendo usada dessa forma. A esquerda acusa o governo, né, e indiretamente a direita de serem os culpados. Já a direita, para se defender, acusa a esquerda. Então, quer dizer, não tem muita coisa do que se fazer. É explorar politicamente a situação, o evento trágico lá, para tentar ganhar alguma coisa em cima. No Brasil hoje é só isso, cara. O argumento da esquerda é que o governo, né, com o seu esquema de prioridades aí diferenciadas, é só você observar algumas condutas do governo no plano, né, de recursos, né, a serem destinados, quando ele gasta, por exemplo, milhões de reais para aprovar uma PEC para não gastar milhões de reais com educação, saúde, segurança. Então, logicamente que isso ia se refletir em algum lugar. A educação no Brasil é uma tragédia, a cultura do Brasil é outra tragédia, a saúde no Brasil é um apocalipse, né? E vai piorar, porque o governo tem outras prioridades, principalmente na área econômica, né, em garantias de certas classes aí para terem seus benefícios e privilégios. Agora, a questão de políticas públicas, né, ainda mais de causas sociais, né, da comunidade, cultura, quem vai gastar dinheiro com isso, cara? Então, logicamente que a esquerda explora
né, essa atitude do governo e diz, ó, se pegou fogo lá, é culpa do governo, que não gastou, que não investiu, que não se importa com educação, com cultura. E realmente isso aí faz sentido, sim. É isso mesmo. Logicamente que aí a direita, para se defender, usa aquele esquema de atacar a esquerda, como eu falei para vocês. E eles vão usar, nesse caso do museu específico, né, o argumento de que na administração direta do museu, ela passa pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela era responsável pela manutenção do museu, e essa UFRJ está nas mãos da esquerda comunista do mal. A reitoria e demais cargos ali da administração, né, foram eleitos democraticamente, né, escolha popular, né, o que eles não gostam muito, e acabou sendo eleito uma reitoria de esquerda. E foi essa esquerda que não tomou conta do museu, né, deixando chegar a esse ponto de pegar fogo, um incêndio e destruir tudo. Então a culpa é da esquerda. Percebeu? Sempre tem um fundamento e um argumento para acusar o seu inimigo, né, e explorar isso em benefício próprio. Ambos os lados, esquerda e direita, tem como argumentar. Nesse ponto aqui, galera, eu peço licença para você, antes de argumentar, de fundamentar a sua visão sobre o assunto, né, eu vou fazer uma observação aqui com vocês. Realmente, cara, a reitoria lá da UFRJ, ela foi eleita democraticamente. Né? Para alguns, né, isso é um absurdo, isso é intolerável, essa é a visão elitista, né? Onde já se viu esse negócio de respeitar a vontade popular, onde já se viu, né, de eleger, né, uma situação pública, né, via democraticamente, né, uma intervenção legítima do povo. Não existe isso, cara. Porque para eles, democracia tem que estar controlada. Democracia que eles não controlem não é válida. Entende isso? Eles não toleram a questão do que eu falei para você, de vontade popular, não toleram a questão da escolha do povo. Não, isso aí para eles é totalmente inaceitável. Eu reconheço junto com vocês aqui que, logicamente, o nosso padrão, o nosso modelo de democracia no Brasil, ele é contaminado por uma manipulação das opções. Então você vai lá e manipula as opções disponíveis para a escolha democrática, logicamente que você vai direcionar essa escolha no final. Mas ainda assim, tem uma participação popular ativa, pelo menos da população interessada no assunto. Não está controlada só por um lado. Agora tem uma chance do outro lado também controlar. Cara, essa é a democracia no Brasil. Enquanto o povo não for politizado, enquanto o povo não souber escolher sozinho, quem deve fazer o quê, quem merece, quem é legítimo, quem tem preparo, enquanto não for escolha, baseada nesses critérios, vai ficar naquela questão da indicação, de ideologia política, de debate, de conflitos, de interesses. Infelizmente é uma democracia falha, contaminada, corrupta. Mas ao mesmo tempo, galera, você para pensar que existe uma realidade também a ser considerada nesse ponto aí. Não é só a questão da eleição do aparelhamento de esquerda na UFRJ. Observa que, realmente, desde do segundo mandato da Dilma, no final do primeiro mandato da Dilma, porque nem existiu o segundo mandato, já tinha um conflito interno de poderes. Já tinha uma facção tretando com outra facção, que era o PT contra o resto do governo. Já estava bem colocada essa situação lá. Tanto é que houve dificuldade para Dilma se reeleger e teve que fazer todo aquele esquema de aliança com o PMDB, pegar um dinheiro aí para comprar alguns sistemas, eleger um monte de corruptos, e depois esses mesmos corruptos foram os que derrubaram a Dilma no futuro. Então esse conflito que existia no governo gerou um boicote parlamentar, tanto por parte do legislativo como do próprio executivo. Ninguém queria abrir mão de verbas, de recursos públicos para beneficiar o inimigo. Então o pessoal do Congresso não liberava nada do que a Dilma queria aprovar, do que o PT tinha intenção de aprovar, assim como o PT também não liberava nada de recursos que ia de alguma forma beneficiar a galera do Congresso. Então o Brasil ficou travado, cara. Foi uma crise política artificial para derrubar o governo. Mas quem foi prejudicado foi o povo. Isso se refletiu em várias instituições públicas que dependiam desses recursos.
Ah, tá na mão da direita, não vou mandar recurso. Ah, tá na mão da esquerda, não vamos liberar recurso. E por aí vai. É uma estratégia muito utilizada. Não é exclusiva da direita ou da esquerda. Tanto é que a treta que acabou derrubando o PT do governo foi quando o PT, para atingir o PMDB, tirou o acesso do PMDB às fontes de recursos corruptos da Petrobras. Esse foi o motivo do conflito entre o PT e o PMDB. O PT tentou enfraquecer o PMDB, tirando deles o controle da Petrobras. Foi só isso. Daí para frente caiu o governo do PT. Então, cara, não é uma coisa absurda ou uma conspiração que eu estou citando para vocês aqui, é a realidade. O Brasil vive assim, cara. O nosso modelo de político, nosso modelo de governo é isso. Conflitos, interesses, articulações, distorções, dissimulações, simulações. Vive disso, cara. Chantagens, compra, ameaças. Esse é o nosso modelo político de administração pública. E quando a facção do Temer, concluiu o golpe, tomando o poder, tirando a Dilma de lá através do impeachment, a primeira ação do governo Temer foi tirar o poder do PT de todas as formas. Então eles atacaram tudo que eles puderam para fragilizar o PT. Então tudo que era de alcance do executivo diretamente, o PMDB tomou do PT. Aquilo que não era possível atacar diretamente, eles atacaram indiretamente. Como, por exemplo, no caso do museu, barrando a ida de recursos. Se estava na mão do PCdoB, do PSOL, não era interessante para o PMDB fortalecer aquela instituição. Então, para atingir uma instituição lá que não está nas mãos deles, eles usam um esquema burocrático, o esquema da não liberação de recursos. Deixa o inimigo sem grana, porque ele perde crédito, ele perde poder. E também já leva para aquela outra situação para justificar uma terceirização, uma privatização, que nada mais é que uma retomada de controle daquela instituição por via indireta. Entendeu isso agora? Então, se faltou recurso para alguma coisa lá, é culpa de todo mundo que estava no governo. Não tem culpa de esquerda e culpa de direita. É culpa do esquema político do Brasil. Cara, eu fico pensando, será que o cara ia montar uma conspiração e tacar fogo no museu? Eu acredito que sim. Por que não? Dá para usar politicamente? Taca fogo. Tinha algum tipo de seguro ali envolvido? Taca fogo, ninguém se preocupa em investigar nada. Ah, ia prejudicar alguém? Taca fogo. Então não dá para você excluir esse tipo de hipótese. Não no Brasil. Mas com o tempo a gente vai vendo algumas revelações aí e vão se confirmando, se concretizando algumas teorias que aparentemente são absurdas, conspiratórias. Mas depois você vê que fazia sentido, cara. Fazia sentido.